A gente come sabe? porque assim, aí me veio dois pontos interessantes no que você conforme você falava, que é assim, a racionalidade, o pensamento lógico, ele é capaz de criar tecnologia, então tudo isso aqui que a gente tá vendo agora, sabe, Aham, jamais que eu vou negar o papel fenomenal da racionalidade para constituir aham, essa transmissão de informação que a gente tá tendo aqui, de tecnologia. perfeito. Então ele traz tecnologia. Mas a forma como eu uso a tecnologia vem de um lugar de discernimento e sabedoria. Então, hoje nós temos acesso a muita tecnologia, então nós conseguimos fazer muito daquilo que nós queremos. Uhum. E aí uma vez eu perguntei, eu estava preparando uma palestra, e eu fui no ChatGPT e fui conversar com ele, são ótimas conversas inclusive, é a forma de você conversar com uma racionalidade pura ali, é muito legal. Que Aham. finge que, sabe, puxa um saco pra gente, ele finge que tá agradando, finge que gosta da gente, finge que sente, mas não tá sentindo. E aí eu fui e perguntei pra ele, eu queria mapear coisas que ele não conseguiria fazer. Aham. Então o que que a inteligência artificial não conseguiria fazer? Calma, Manuel, você estava na sua casa, estudando pra Aham. uma palestra, Isso, estava fazendo uma aí palestra. pra libertar sua criatividade, você foi É conversar com o porque eu é chat. porque eu ia falar sobre saúde mental do trabalho, do trabalhador, e Perfeito. aí eu tinha que falar de saúde da saúde, de substituição de inteligência artificial. E Aham. aí eu peguei e fui falar: Amei "Meu seu Deus". método. Aí eu falei: "Gente, o que que esse negócio nunca vai conseguir substituir uma pessoa? Então vou perguntar pra ele", porque não pode mentir, teoricamente, né, porque a gente sabe. E aí eu perguntei e ele trouxe que a gente conseguiu chegar no final, que sabedoria é algo que ele não consegue fazer, Uhum. ele não consegue querer, ele não consegue amar. Ai. São coisas que ele não consegue fazer. Ele não Aham. consegue querer, ele não consegue amar, ele não consegue ter discernimento e sabedoria, que são essências do que constitui o ser humano, Aham. num nível muito profundo. Aham. São essências muito profundas disso tudo. Uhum. Então, ele, o ChatGPT, a inteligência artificial, esses vários tecnologias que estamos vendo aqui, são instrumentos para que nós, seres humanos, possamos exercer o nosso querer, a Aham. nossa sabedoria e o nosso amor. O nosso amor, por gentileza. E aí eu consigo as tecnologias, elas amplificam o querer humano. Aham. E é novamente a racionalidade montando no cavalo que é a emoção, Aham. que é a potência. Então, a tecnologia, ela vai ser usada conforme aquilo que nós queremos. Aham. Essa que é a grande questão que vem, assim, e traz até essa perspectiva de otimismo. Uhum. Traz uma perspectiva de otimismo, porque a gente consegue direcionar Aham. para onde a gente quiser, não tem nada de errado Uhum. em ter mais tecnologia, em ter mais racionalidade. Mas uma outra coisa que eu quase me esqueci aqui, Ai. que era quando a pessoa tá muito presa na racionalidade, ela ouve esse papo todo que a gente tá tendo e acha que é uma viagem. Ela começa a falar assim: "Gente, o que que esse povo tá falando? Subjetividade". Ela vai mergulhando, assim, uma quantidade de camadas, e É. se ela não experienciou, Aham. ela não consegue se conectar com esse nível de consciência interna, Aham. né. É uma coisa curiosa, porque, eu percebo isso, eu tento perceber isso, na hora que a pessoa vai contar a queixa, Aham. a demanda, a necessidade dela dentro de uma consulta. Então, Aham. eh, eu já observo isso o mais rápido possível, que é perceber que algumas pessoas, naturalmente, sabe, todo mundo que tá no piloto automático da vida, Aham. acaba descrevendo as sensações que elas têm como se fosse aquela coisa que você falou, ela começa a entrar na linguagem do: "Tô com uma ansiedade, tô com uma irritabilidade, tô com uma raiva". Aham. Para trazer uma perspectiva para as pessoas mais prática do que é ter essa profundidade do subjetivo, Aham. é que a pessoa, conforme ela vai se explorando, ela vai conseguindo explicar as nuances daquelas sensações. Aham. Então não é desânimo, é uma frustração. É uma frustração que tá vindo agora na minha vida, porque eu fiz tudo que me disseram que ia dar certo, e eu Aham. tô decepcionado porque eu vejo que a vida é muito mais do que isso. Ela começa a elaborar. Aham. Então eu sinto que, trazer essa noção de que quanto mais subjetividade você tem, mais você consegue explicar o que está acontecendo, Aham. é uma forma dos grandes racionalizadores entender para que eu tenho que ir atrás disso. Aham. Porque quando você fala assim: "Olha, é importante você explorar sua subjetividade". Aham. Uma pessoa que é racional, que acha que a racionalidade é super legal, Aham. ela pensa: "Pra quê?". E ela não sabe como começar E ela não sabe também. como começar, porque ela não tem perspectiva. É. Então isso é uma coisa curiosa, Uhum. que é, a pessoa que tá em um nível de consciência mais
descritivo, racionalizador, ela não consegue ver o valor desse tipo de acesso. Aham, Ela não consegue entender que isso é uma coisa fenomenal que vai mudar a vida dela. aham, Eu sei porque eu já fui essa pessoa. Eu aham, era o cara racional, pá-pá-pá, estoico, tudo uma coisa assim. aham, E aí eu achava meio besteira ficar nessa conversa de explorar subjetividade, eu não tinha isso. aham, E aí eu fui mergulhar e eu percebi, eu falei: "Nossa, eu tinha uma perspectiva, eu tinha tanta certeza de tanta coisa, aham, eu tinha tanta certeza que era daquele jeito, aham. e de repente quando eu exploro eu entendo, caramba, o mundo é muito mais profundo, muito mais incrível, Interessante. muito mais interessante, tem muito mais cor, tem muito mais motivo, As pessoas são mais interessantes. muito mais". E aí, isso é uma coisa legal, porque quando a gente adquire profundidade em nós, Aham. eu consigo ver o outro também com profundidade. Sim. E considerando que somos seres humanos e uma parte muito importante da nossa consciência é voltada para estarmos conectados às outras pessoas, quando você consegue se conectar mais profundamente, se sintonizar mais delicadamente às outras pessoas, se interessar mais por outras pessoas, isso é um estado propício para a saúde. Sim. É, Uhum. a saúde, ela só consegue existir nesse estado, né. Sim. É, e até a pessoa muito racional, vamos pensar assim, vou falar numa linguagem que talvez a pessoa muito racional entenda. Tá muito presa ali no lobo esquerdo, na linguagem. E aí, como a gente falou que o cérebro é um sistema complexo, ele tem que estar integrado. Então, o seu cérebro esquerdo, essa assembleia de neurônios aí que está comandando todo o seu raciocínio, ela está negligenciando vários bilhões de neurônios que podem ajudar ela a fazer mais sentido disso tudo aí. Tem uma parte importante do universo que tá passando despercebida. Sim, a pessoa não tá acessando tudo que tem pra ser acessado da vida. Isso. Se ela tá restrita nessa camada, ela não tá acessando tudo que tem pra acessar da vida. E a vida exige isso. Exige isso. Por outro lado também, me vem a ideia da pessoa que tem, naturalmente, uma hipersensibilidade emocional intensa, Hum, profunda, e essa pessoa vai ter que se lapidar, é. vai ter que aprender, vai ter que desenvolver Aham, essa capacidade de se direcionar. aham, Esse é um termo legal, porque assim, não é controlar e suprimir, aham, é direcionar e entender. aham, Se eu conseguir direcionar e entender, aham. essa coisa que me derruba vai ser o que vai me sustentar. Sim, tem dois pontos, aliás tem 1 milhão de pontos, eu vou pegar 2. Quando a gente tem emoções muito fortes, eu achei muito legal que você trouxe isso, porque eu tive essa conversa com uma seguidora no inbox recentemente. E ela falando: "Eu sou muito sensível, eu vou lá e estouro nas pessoas, não me responsabilizo pelos meus sentimentos". Ela estava entendendo isso, mas é difícil pra ela, de verdade, ela ainda não sabia o que fazer. Eu falei exatamente isso, que é muito difícil ter uma sensibilidade muito grande e aprender a conviver, e fazer algo disso que não destrua a sua vida. É uma tarefa de uma vida inteira, é uma tarefa que eu e você, a gente também se propôs a fazer. Eu não tenho uma sensibilidade como de uma pessoa que venha a ter até um diagnóstico de bipolar ou de borderline, mas eu me considero uma pessoa bastante sensível, as minhas emoções me dão trabalho, e me deram muito trabalho nos últimos 2 anos, mas eu cresci muito, assim, isso pra mim ficou muito claro. De tudo que eu de todas as confusões que eu arrumei de: "Ai, minha família, meu trabalho, meu casamento, meu tralálá", tudo isso veio para o meu crescimento de verdade. E foi difícil, esse que é a questão. Não tem um protocolo resolva tudo sem doer. Porque a gente já sabe disso, o caminho não tem bypass, não tem atalho, não tem é através. E aí eu quero falar de uma coisa que você falou também. Vamos falar sobre amor. Primeiro eu fiquei assustada que inteligência artificial não ama. Boa notícia, porque não são humanos, mas sinistro também, né, porque, o amor é uma coisa que conserva a humanidade, assim, quando o amor tá embaixo, as coisas começam a degringolar. E eu quero fazer um paralelo e depois quero ouvir você, porque a gente falou do tem que, tenho Uhum. que fazer tal coisa. Isso é uma coisa que eu também fui percebendo e li em vários lugares também. Quando a gente pensa que tem que, a gente tá justamente isso, respondendo a uma prescrição do passado. Alguém falou alguma coisa, você acreditou, e aí você tá fazendo o que é pra si. Você não tá criando nada novo e você não está crescendo quando você faz o que tem que. Apesar disso exigir muito esforço de controle inibitório e parecer que você tá muito forte quando você faz o que tem que, isso é um movimento de
compressão, de supressão. E a gente sente esse peso. E a gente sente que eu tô fazendo muita força para arrastar esse peso e não tô saindo muito do lugar. E eu uso essa imagem para a gente entender justamente essa parte da responsabilidade. Responsabilidade é uma característica importante para a gente ser um adulto saudável, para a gente ser um ser humano que dá conta. E assumir as responsabilidades pelos seus erros é a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida. Isso vai te levar para frente. Mas você não assume a responsabilidade porque você tem que. Você não tem que, vou dar esse exemplo, Uhum. pedir desculpa, fazer tal coisa, ir a tal lugar, estar com tal pessoa. Você não tem que. Fazer alguma coisa porque você tem que não é responsabilidade. Responsabilidade é quando você olha com compaixão e curiosidade para uma situação. Quando você olha com compaixão e com curiosidade, e aí por isso que é o amor e o desconhecido, que é o que a gente vinha falando, são elementos importantes. Quando você olha com compaixão, você abre espaço para sentir. Compaixão, assim, você não tá explicando, você não tá justificando, você não tá resolvendo, você tá abrindo espaço para aquela verdade assentar. Esse é o movimento de deixar a verdade entrar. Porque a verdade pode ser muito difícil e a gente tá lutando com ela porque a gente não tem onde pôr. Então, Uhum. é preciso abrir espaço para ela entrar com compaixão, que tá no universo do amor, e também com curiosidade. E aí, quando você faz isso, você não foi lá e assumiu a responsabilidade. Você não foi lá e resolveu os sentimentos das outras pessoas, nem resolveu os seus sentimentos, e nem resolveu nada, vou colocar assim. Mas você se responsabilizou. Uhum. Como consequência de ter olhado para o que você está sentindo com curiosidade e compaixão, você também foi responsável. Não porque você tem que, mas porque você experimentou Uhum. a responsabilidade. Sim. E é muito legal que isso conecta, assim, fisiologicamente, espiritualmente. Sim, tem uma coerência completa. Tem uma coerência Uma coerência completa. completa. Você experiencia e isso te traz um querer. Aham, Quando eu experiencio, eu abro caminho para o querer aparecer. isso. Então, quando eu sinto o incômodo, ele é a comunicação de um querer de uma Aham, parte minha que eu ainda não tenho integrado exatamente a mim, aham, e eu sou capaz de imaginar uma integração com essa parte minha e aham, de conhecer ela e falar: "Oi, tudo bem? Ah, você tá por aqui? Nossa, poxa vida, a gente tá tanto tempo juntos, se conhece, vamos conversar aham, melhor?". Para eu poder acessar o que que essa parte quer, eu aham. preciso realmente ter essa abertura de acolhimento que Isso. permite a integração. A Aham. integração a integração de uma parte minha que eu desconheço, me traz potência criativa, me Isso. traz vontade, me traz querer e me deixa mais inteiro. Porque a questão do tem que e do o que eu quero mais o que eu deveria, ela traz um senso de fragmentação. Aham, No fim das contas, é basicamente isso que acontece bastante. aham, Uma parte minha entende que eu deveria estar fazendo isso, mas a outra parte quer ficar fazendo outra coisa. E sim. aí eu fico fragmentado e a minha potência, meu direcionamento, meu foco fragmenta. Fica Aham. cada parte da minha cabeça, do meu mundo interno, do meu corpo, em um lugar. Isso, E a energia fica a bagunçada. energia fica desalinhada. Aham, Mas da energia desalinhada é simplesmente eu fico distraído. Eu aham, estou distraído nessas várias vontades. Então, uma parte minha quer estar aqui fazendo uma planilha. A outra parte quer ouvir música. aham, Temos uma briga interna. aham, Temos uma briga interna acontecendo e não vai resolver se eu simplesmente fingir que não tá acontecendo. aham, Eu preciso entender e descobrir o que que eu vou fazer. aham, Porque essa parte que quer ficar ouvindo música e fazendo outras coisas e não quer fazer a planilha, ela não vai embora. aham, Eu só vou suprimir ela, mas ela vai continuar lá. aham, Então, quando eu consigo integrar isso e trazer isso, é essa coisa de acolhimento. Então, aham. existe uma informação a ser conhecida Exato. nessa coisa que aparece que não tem palavra para dizer. Aham, Aí eu conheço essa informação e aí eu consigo explicar. aham. Então existe um saber que ele é pré-verbal, na verdade o saber é pré-verbal Sim. e o verbal é para traduzir o que eu sinto. Aham, Aí fica
Por isso que a gente tem tanta confusão. Sim, Porque a gente se perde nas palavras, dos sinais de fumaça que estamos mandando um pro outro, no braille que a gente tá se perdendo, na coisinha do símbolo, no pontinho, no código Morse que a gente tá passando um pro outro. A gente sim. fica preso no código Morse, sem entender que ele é simplesmente a tradução de algo mais verdadeiro que tem em cada um que tá falando. Uhum. É igual sonho, né, que é difícil da gente lembrar, porque não são memórias verbais, é aquela confusão que nem faz sentido. Eu até estava isso estava escrito no livro que eu vim lendo pra cá também. As palavras, elas são muito boas pra gente evocar. Eu acho que é por isso que também elas têm essa perseveração. Quando a gente arruma uma palavra, aquilo vai se repetindo e a linguagem tem esse poder, vou falar assim, metastático, mas eu também adoro a linguagem, mas ela vai ter esse poder metastático. Médica é difícil, né? A gente não consegue fazer uma analogia que não tem uma referência. É. Deve ter alguma coisa bem legal na biologia, assim, sei lá, quando um recife de coral. Mas a gente tem a referência da metástase. Sim. Ai, mas enfim, então a palavra ela é interessante pra gente evocar e ter um domínio daquilo, mas não necessariamente pra você fazer essa primeira exploração. Uhum. E aí, era até essa a dualidade que eu ia colocar, falei e o raciocínio, enfim. Mas tem esse momento da gente ter essa complacência emocional, da gente tolerar sentir. E aí, num segundo momento, ou tudo junto, porque as coisas não são lineares no tempo, nesse universo, de tomar decisão também. Pode ser que exista alguma decisão que eu tenha que tomar para que a homeostase seja restabelecida. Eu tenho que deixar meu marido, eu decidir ficar com ele. Eu tenho que Ai, mas existe alguma decisão que está Sim. se impondo. Tem esses 2 elementos, de conseguir sentir, conseguir o desconforto para deixar tudo isso assentar e virar informação, virar verdade, que você consegue manipular e depois você consegue transformar na sua realidade, através das suas decisões. Sim. Eu acho importante, lembrar disso, porque se a gente também não faz esse próximo passo, isso aqui de tolerar as emoções vai ficando cada vez mais difícil. Você não vai conseguindo criar tanto espaço a ponto de aí a gente até surta. Uhum, sim. É difícil, você fica tentando controlar e não acontece, não é desse jeito. Não Exato. vai funcionar bem. E Aham. aí, nessa questão do tem que, é, quando eu tenho um porquê e um propósito, eu compreendo por que que eu tô fazendo. Exato. Então essa que é a questão, eu preciso ter uma explicação que é um pouco mais elaborada do que o tem que, essa que é a coisa. Então assim, eu não gosto exatamente, nem um pouco, de jeito nenhum de ir num cartório. Você quer me, sabe, dar fazer sofrer, você me coloca num cartório, eu vou entrar em contato com várias sensações lá dentro. Eu vou sair com um processo feito pra terapia. O E sistema caiu. nossa, sim, é complexo, mas vamos pro cartório resolver um negócio. Então o cartório, ele entra nesse campo de coisas que a gente não queria, mas a gente faz. Aham. Só que, se eu estou lá para efetivar um contrato, algo, fazer um casamento, vou me casar. Então tem um motivo que ele é tão potente, ele é Aham. tão verdadeiro, e ele é tão interessante, Aham. que ele me faz querer ir para o cartório. Aham. Então o cartório, ele é algo que eu quero fazer, porque no fim das contas eu quero realmente fazer isso. Então eu Aham. converso muito, eu admiro demais, eu tenho um nível de respeito pelas mães e pelos pais, né, que tem Aham. crianças assim, e eles falam tanto de coisa que eles têm que fazer. Aham. Mas conforme nós vamos entendendo, você percebe que muitas coisas que eles fazem, não é porque eles têm que, é Aham. porque eles amam os filhos, Aham. e fazer aquilo é necessário para os filhos. Aham. E eles simplesmente fazem, Uhum. cansados, esgotados, Aham. mas eles têm muitas coisas que eles queriam estar fazendo, estão fazendo ali. Aham. Então esse entender o que me move, Aham. o que está me movendo, Aham. o que está me movendo nesse momento, o que está acontecendo, porque a gente acha que querer é algo muito óbvio, né? Aham. Ah, eu quero, Aham. porque nós estamos acostumados a viver num querer superficial. Quero uma água, eu Uhum. quero ir ali, eu quero sair, eu quero jantar. Isso é Uhum. querer. Mas querer profundo, de projeto existencial, ele tem que ser explorado e conhecido. Uhum. Ele não é dado. Aham. Então, muito querer meu, eu não tinha dimensão que ele existia. Aham. Eu só comecei a perceber que o querer existia porque eu vou vendo um sentimento aqui, um incômodo aqui, um desânimo, uma tristeza, uma coisa aqui, uns negócios esquisitos, e Uhum. vai meio que formando uma sombra. Vai Aham. vai meio que formando uma imagem,
Falei assim: "Gente, tem alguma coisa aqui no meio". Uhum. "Ah, é porque eu quero tomar essa decisão importante e eu tô enrolando". Aham. E essa é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas que sofrem com dificuldade de atenção, Aham. e é uma pergunta trava. Eu até hoje não vi um que não travou. Aham. Que é basicamente você tentar espremer da pessoa, tentar trazer, mas o que que você quer? Aham. O que que você quer da sua vida? O que que você quer? Qual que é o seu projeto Aham. existencial? O que te move profundamente? Aham. A pessoa não tem a menor ideia. Aham. E isso não é coincidência. Aham. É porque quando eu estou desconectado de um querer, necessariamente toda a minha atividade mental, intelectual, toda a minha vida Aham. fica com uma baixa potência. Aham. Eu fico simplesmente difuso, fica tudo muito difuso, não tem Exato. direcionamento, né. Exato. Eu até, esses dias comentei exatamente isso num vídeo. Ou foi num vídeo ou foi numa conversa. A gente fala tanto que até nem lembro mais. Mas que existe uma coerência da energia circulando no seu corpo quando você está executando um comportamento. Tá tudo orientado para aquela direção, então a energia está fluindo para um lugar. Quando acontece um conflito, essa energia ela continua aí, mas ela se torna difusa pelo seu sistema nervoso e o que ela vira em vez de ser comportamento é hipervigilância. Então você fica com toda aquela energia realizadora difusa pelo seu sistema nervoso, você fica paradinho e hipervigilante. Então, em vez de você estar com a energia indo para um foco, ela está indo para todos os lugares para que, caso aconteça qualquer coisa nesse perímetro, eu consiga responder o mais rápido possível. Ah, e aí o desafio não é se inibir para conseguir comprimir a sua energia de novo nessa direção, porque aliás o que faz a energia ficar difusa é o sistema de controle inibitório. Então a gente está lá no comportamento ativo e vem o controle inibitório inibe esse comportamento e ativa a hipervigilância. Você já está com o seu sistema inibitório fazendo muita força. Não é para você fazer mais força, sabe? Uhum, A ideia é até, inclusive, conseguir desativar um pouco o sistema inibitório para você conseguir fazer com que o seu comportamento flua novamente. E ele vai fluir na direção dessa coerência aí. Ah, inclusive tem um autor que eu gosto que da fenomenologia, o Thomas Fuchs, ele fala que o processo de decisão envolve a gente suspender os impulsos, avaliar as possibilidades que se apresentam, ver com qual possibilidade a gente se identifica mais, e quanto mais forte for essa coerência, mais definitiva é a decisão. Mesmo que a decisão seja difícil, mesmo que ela vai causar um desastre na minha vida, vou ter que arcar com várias consequências dessa decisão. Se ela for profundamente coerente, se esse for o sofrimento que eu vou escolher, sofrer porque tem sentido, essa decisão é definitiva e eu consigo honrá-la. uhum. Sim, Puxado, né? sim. Isso é um amadurecimento do se tornar adulto e ser capaz de respeitar o que eu quero Aham, antes do que as pessoas queriam pra mim. aham, Então as pessoas queriam que eu fosse, fizesse, agisse e cumprisse um projeto delas. aham, E no momento em que eu acesso o meu querer, que ele fica forte o suficiente, aham. que eu cresço por dentro, eu sou capaz de executar, Isso, fazer, e aí que o mundo vai se adaptar a isso. exato. E o que quer que aconteça, eu vou o preço pra mim é pouco, Aham, porque é uma vontade, sabe, é simplesmente o meu universo inteiro interno querendo aquilo, aham, né, isso que é uma decisão difícil, uhum, mas que quando nós tomamos essas grandes decisões, que são as decisões importantes aham. de mudança de vida, Sim. são decisões que transformam e é comum que as pessoas passem uma vida sem tomar essas decisões, Uhum, né, como você falou, a pessoa passa a vida em sem entrar nesses processos, no fim das contas é isso. aham, São pessoas que não tiveram a oportunidade e o meio para efetivamente se direcionarem. aham, Porque para eu poder me direcionar para querer algo, isso é uma coisa fenomenal, né. uhum, Se eu tirasse todos os sintomas da pessoa, a pessoa tá lá sofrendo, tá cheia de sintoma. Se eu tirasse todos os sintomas, o que que você faria com sua vida? aham. Eu só Nossa. sabe, se eu tirasse todos os seus sin você tá querendo tirar sintomas. Então receba essa pergunta, caixinha de pergunta: "Por que que eu fazendo tudo eu continuo sentindo sintomas?", certo? Retire-se todos os sintomas agora, hoje. Você não sente mais a tristeza, a raiva, a dor, nada. Acabaram os seus sintomas. O que você faria com a sua vida?
a maioria das pessoas falam que não sabem, Aham, e um outro grupo simplesmente ia querer continuar vivendo da mesma forma. aham. Então é uma total incompreensão de como que funciona isso aqui. É, Como que funciona esse corpo? isso. Sabe, como que funciona esse corpo? Esse corpo funciona de um jeito, você não tá entendendo como que ele funciona. Aham. Então você tá usando um aparelho, um corpo Extremamente complexo. complexo, e você não tá entendendo como que ele funciona. Aham, Porque se eu falar que você tá há um tempão, há 2 anos, há 5 anos, querendo ficar sem sintoma, mas você não sabe responder o que que você quer, aham, se esses sintomas desaparecessem, uhum. talvez a origem dos seus sintomas esteja nesse não saber. É, Talvez a história esteja aí. aham. É aí que tá. Manuel, eu consegui ouvir as fichas dos nossos ouvintes caindo aqui com essa, Eu viu? acho que cai, né. Aham, Faz não é isso é legal, né, porque você vai ouvindo, assim, tem sentido, né, não é uma aham. viagem. Fico às vezes eu fico me perguntando: "Será que a gente tá indo longe? Será que eu tô indo longe demais da filosofia?" Não, é tão elegante, assim, a A gente tem que coisa. ir. Ela e ela Aham, vai indo, ela vai ficando bonita, assim, aham. vai fazendo sentido, né. E tem uma consequência legal disso que a gente tá falando de querer, é que quando a gente respeita isso, a gente se torna mais capaz de servir, se torna mais capaz de ajudar, se torna mais útil. Eu até reflito muito sobre isso exatamente, que quando a gente consegue honrar a nossa decisão e fazer o que tem que ser e fazer o que a gente vai fazer pelos nossos motivos, aí a gente consegue ser livre, aí a gente cria uma coisa nova, é assim que a gente cresce. E quando a gente cresce, o mundo cresce para caber a gente se torna a nossa própria contribuição para o mundo. Então parte de dentro e se torna um todo. Sim. Aí você entende que aquele relógio das engrenagens, naquele relógio das engrenagens, eu não sou o relógio, eu sou uma engrenagem de algo que transcende esse corpo físico que eu sou. Eu Aham, faço parte de algo maior, sim. que aí é nessa transcendência que tá um outro nível de saúde. Então a gente tá conseguindo aqui nessa conversa, nesse Aham, tempo aqui agora, a gente tá conseguindo passar por vários níveis de saúde, de consciência, de existência, né. exato. Estamos falando de racionalidade, subjetividade, parará. E aí chega um momento em que, para se atingir um nível maior ainda, Aham, eu preciso me compreender como parte de algo maior, aham, que é a noção de transcendência, que aham. não necessariamente ela precisa estar atrelada à noção de espiritualidade. Uhum. É aí que a espiritualidade entra. Então, numa espiritualidade para não espiritualistas, é aí que Aham, ela entra. Ela tem esse papel, entre vários outros, mas um deles é essa noção do fazer parte de algo maior. aham. Só que eu posso ter isso a um nível de tribo e sociedade. Sim. Então, eu posso fazer parte de algo maior, do meu projeto, do meu grupo, da minha galera, Uhum, da minha comunidade, da minha cidade. Eu posso me integrar a isso, uhum. e aí quando eu me integro a algo que está fora, diminui o atrito entre o que está dentro e o que está fora. É, E aí o que está dentro e tá fora conversam juntos, se encaixa, né. aham. Isso é muito legal. É muito legal. É por isso até que a gente estava vindo aqui falando da residência, que, nós 2 tivemos muito contato com pessoas, com esquizofrenia, com bipolaridade, com delírio, com alterações, assim, do juízo de realidade muito graves. E essas pessoas são pessoas, adoecidas, que precisam da nossa ajuda, que os remédios ajudam essas pessoas também. E eu fico sempre pensando assim, hoje isso foi uma das perguntas que falaram pra eu fazer aqui pra você, sobre essa questão da luta antimanicomial, que aí acabaram-se os hospícios, Uhum. e aí as pessoas, enfim, pediram pra gente conversar sobre esse tema. E aí o que eu estava pensando é que é um tema super complexo, a gente precisa de uma solução pra pessoas em crise que precisam de internação, e essas internações têm que ser humanizadas, têm que ser boas para as pessoas, etcétera. Mas eu consigo imaginar uma pessoa muito grave, estabilizada e estando bem integrada a uma comunidade. Sim, Não é? isso é E possível. pra gente não foi super positivo conviver com pessoas que Uhum. tinham esse tipo de diversidade subjetiva? Sim. Não foi bom? Isso foi bom, é importante, né, a gente teve essa convivência profunda, né, na Aham, residência de porque nem todo mundo tem essa perspectiva, né, de como que, às vezes, a residência é muito distanciada aham. dos pacientes, a gente conseguiu eu tomava café com as pessoas ali, e assim, ouvia histórias, não era consulta, era simplesmente conversas. É, Então tinha essa oportunidade, né.
E isso faz muito sentido. Aham, Inclusive é um caminho interessante que ele joga uma ótica de autonomia aham, sendo a grande busca. Então, aham, autonomia, integração social é um dos valores a serem buscados dentro do processo de tratamento, aham, né? É desviar a busca do tratamento somente para a supressão de sintomas. aham, Até porque, e aí, ou quando eu ouço isso, o médicozinho interno meu fala assim: mas como assim? Os sintomas faz sofrer. Mas perceba que, eventualmente, o que eu estou chamando de sintoma é algo peculiar, aham, diferente, e que o preço a se pagar pelo uso da dose da medicação que precisa ser feita para suprimir essa sensação aham. é um nível muito grande. É um nível de tirar a autonomia e integração da pessoa, É. de ganho de peso, de sonolência e tudo mais. Então ela vai para outra questão, né. O que eu vejo da luta antimanicomial, Uhum. que assim, como quando nós vamos falar de qualquer ideologia, todo mundo, qualquer crítica vão falar que não é bem assim. Aham, Então qualquer coisa, né, tem toda uma questão. Então não existe a luta, existem as várias pessoas envolvidas nesse movimento. aham, Tem várias variações nesse sentido, né, tem diversas variações, mas o que eu percebo de mais interessante nessa discussão é romper com a lógica da supressão de sintoma, aham. por exemplo, e trabalhar um valor de autonomia, de integração. Perfeito. Isso é a parte mais brilhante que tem e realmente é necessário que seja acolhido esse ponto. A Aham, grande questão é, então, nós queremos chegar em um lugar onde as pessoas estão bem integradas e completas. Como fazer isso? aham. No como que a gente discorda. É. No como que pode ter uma pessoa que acredita que vai ser de uma forma, pode ter vai ser de outra, e eventualmente a solução utilizada em um lugar, em uma cidade da Itália, não pode ser aplicada em toda a dimensão de um país que tem crack. É. Então, eventualmente, apareceu uma coisa nova: Aham, crack. Se tem crack, tem que atualizar a doutrina, tem que aham, atualizar a base, porque antes não tinha crack. Então eu crio uma ideologia, um conceito em um mundo em que não existia o que existe hoje. Hoje eu preciso de soluções para hoje. aham, E aí que isso é um desafio. Não tem resposta feita, ninguém conseguiu resolver, aham. ninguém conseguiu resolver. Então eu vejo a luta antimanicomial como uma noção, um movimento importante, Uhum. mas que, como todo movimento, ele necessariamente tá aprendendo também. Aham. E aí tá aprendendo, vai encontrar os caminhos e às vezes acontece mesmo de passar um pouco da conta e gerar uma desassistência de um serviço. Aham. Aí essa parte é ruim, Sim. né, tem várias questões importantes, mas quando gera uma desassistência, sabe, acontece Aham. um conflito, uma demanda aí que não é atendida, né. Sim. E hoje a desassistência é uma realidade. A desassistência é uma realidade. E a desassistência, né, é você tirar os instrumentos que existem, sem fazer uma substituição efetiva por algo tão bom quanto. Aham. Então eu posso substituir por algo que não não é capaz de atender naquela mesma medida, né. Uhum. Mas é muito complicado, porque aí como que eu meço se é igual? Como que eu meço se substitui? Então Aham. quando eu falo que algo vai substituir outra coisa, como que eu meço que foi substituído ou não? O Uhum. que que aponta isso? Uhum. É complexo, né. É. E eventualmente acontecem umas substituições que nós não percebemos, que é, por exemplo, a pessoa deixar de ser internada no hospital psiquiátrico e ser acolhida no sistema prisional. Aham. Aí o acolhimento vai ser pelo delegado, Sim, ao invés de ser por um médico, vai ser por um delegado. sim. E aí é importante de ter essa noção, né. Mas no fim das contas, o que que eu acho? O que que me parece? Que Aham. nós estamos tentando resolver demandas sociais Aham. e problemas sistêmicos amplos no colo da saúde. Aham. E a Sim. saúde vai usar o que a gente tem. A gente vai usar o que a gente tem. Exato. A saúde tem o que tem. Nós temos jalecos, medicações, profissionais, diagnósticos. É isso que nós fazemos. Aham. Então, se quer resolver algo, traga para as outras esferas também trabalharem. Sim. Isso é uma coisa importante, assim, que eu sinto que é necessária para os profissionais de saúde. Uhum. Nós não nos tornarmos o local aonde todas as mazelas da sociedade são colocadas. Aham. Então a gente tem que resolver tudo, porque tudo causa sofrimento. Sim. Qualquer problema causa sofrimento. Então, se tem sofrimento é saúde e sobra pra gente. Não, essa demanda da questão
de cuidado de pacientes graves e tudo mais, também é da segurança pública, da educação, da infraestrutura, é de Aham. todo mundo, Sim, é de todo mundo. sim. Então é uma E hoje, por exemplo, assim, para uma criança ter algum tipo de assistência na escola, precisa de um relatório, e isso contribuindo para aumento é todo um é o diagnóstico é a chave do cuidado. aham, Então o diagnóstico ele abre a porta para você ter direito, cuidado e assistência. aham, Se não tem um diagnóstico, você não pode simplesmente ter dificuldade. aham. Você tem que ter dificuldade porque você tem um CID, senão não dá, Sim, entendeu? Não é permitido, você não vai ficar desassistido mesmo. exato. Bom, Manuel, a gente tá chegando ao fim do nosso Que podcast. coisa, já foi? Você Que acredita isso, que eu o tô tempo voou? chocado. Aham. Nossa, foi bom, né? Foi muito gostoso e a gente já Foi estava aqui rápido. entrando em outro universo. Sim, a gente já começou um outro episódio aqui, É, né, já nesse começou um final, outro começou um episódio. outro episódio, né. Aham. Vamos guardar então esse para o nosso próximo episódio. Vamos. Ah, mas então eu quero que você deixe aqui os seus recados finais, fale um pouco dos seus projetos. É, eu assim, eu fico satisfeito, quero agradecer pela presença aqui, adorei. Inclusive quando eu entendi o nome do Delírio de Influência, eu achei fenomenal, eu estava ouvindo na cozinha, "O quê? Ah, nossa, é isso!" Que legal, adorei. Se alguém não viu, tem lá no primeiro episódio, né, você explica no primeiro episódio, Exato. então tá lá explicado, porque é uma explicação muito legal, eu adorei. Como nerd, como psiquiatra, eu achei fenomenal a trocadilho, então achei ótimo. Eh, eu sigo nessa busca, assim, quando as pessoas perguntam o que que eu faço, Aham, é realmente mostrar para as pessoas que elas são mais saudáveis do que elas imaginam. Então existe muito mais saúde em você do que você consegue dimensionar. uhum, E eu compreendo, eu entendo que tá difícil, que parece que o que eu tô falando não é verdade. Eu tô acostumado a ser essa pessoa que tem um otimismo na sala, tá tudo bem. Mas eu quero te passar essa mensagem hoje com clareza. Existe muita saúde, muita informação e muito potencial de melhora. aham, Então, tudo que eu faço é para lembrar as pessoas que existe um potencial de melhora e de uhum. bem-estar nelas que elas não dimensionam. Perfeito. E que eu só posso conhecer o quanto que você consegue ficar bem quando você se explorar e descobrir. Aham, Então, é trazer uma noção, é divulgar e nós termos um senso de otimismo com relação à melhora de cada pessoa. perfeito. Eu não tenho ideia hoje Uhum, do nível em que eu posso me sentir bem amanhã. Eu não tenho a aham, menor ideia. Mas eu sei que é possível eu me integrar mais, eu crescer mais, eu ser mais fiel a mim, uhum, eu acessar melhor meu querer. E quando nós fazemos isso, a coisa fica incrível. aham. Então é mudar a chave do fugir de problema para buscar algo novo. Perfeito. Sair da esquiva, sair do medo, sair da fuga e entrar na busca, no encontro, no acolhimento, na aceitação. É aí que tá a mudança de chave que a saúde precisa. Aham. E é aí que eu vou seguir nessa divulgação, em tudo que eu puder, porque é isso que eu faço, né, então, todos os Uhum. locais eu vou estar nessa mesma Fala um pegada. pouco do seu curso também. Assim, eu tenho uma formação para profissionais, né, tenho uma Aham, formação Desafios Diagnósticos, que eu faço é uma formação para profissionais que querem desenvolver o raciocínio clínico avançado, para conseguir integrar todos esses conceitos. aham, Então, no fim das contas, isso é uma coisa curiosa, porque a gente estuda, 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 faz um monte de curso, e parece que, às vezes, a quantidade de informação me deixa mais paralisado do que o que eu tenho que fazer. aham, Então, o desafio que eu coloquei para mim foi estruturar uma formação que integrasse. Então, aham. e é isso que eu faço hoje. Então, eu tenho essa formação e recebo os profissionais que querem se desenvolver nesse sentido. Ah, E perfeito. aí, mas eu também faço material e bastante conteúdo gratuito online. Então, YouTube, estou gostando bastante do YouTube, porque a gente consegue falar com mais tempo. Então, no YouTube, eu estou presente no YouTube, pode me encontrar lá, tem lives, tem Instagram e é isso. É isso. Eu acho que a sua contribuição para o cenário de saúde mental é extremamente preciosa. Eu vi que você fez um levantamento histórico, epistemológico, científico de tudo o que aconteceu na psiquiatria, nesse cenário de psicologia e saúde mental, costurou tudo isso e tem a capacidade de apresentar isso para a gente e para os profissionais. Então, isso dá como se fosse um ponto de partida seguro para a gente conseguir tecer raciocínios que sejam bem embasados, mas livres também, para a gente construir esse novo cenário de saúde mental que vem aí, que tá chegando, que eu vejo até com um certo otimismo. Isso que eu acho bacana.
quando eu ouvi o Manuel falando dessa possibilidade de se sentir bem, eu percebo que essa é uma grande transformação. Menos medo, menos controle, menos consertar e perceber que existe uma emoção, um thrill, né? Uma excitação em estar vivo, em estar descobrindo, em estar sofrendo, em estar aprendendo. Ah, então a gente quer chamar vocês para esse lado da força. Tem bastante coisa boa. Aham. Será que a gente consegue ligar pro Gabriel? Ah, vai ser legal. Vamos ver. Gabriel, você fez muita falta no nosso podcast hoje, mas que bom que você tá aqui, que bom que você chegou. Eu tô aqui mesmo. Obrigado por chamar, tá, pessoal? Aham. Eu não quero que você perca a chance de conhecer o Manuel e que você faça uma pergunta pra ele, pra enriquecer o nosso encontro aqui, que foi maravilhoso. Deixa eu falar pra vocês um negócio, tá? Tô morrendo de inveja de estar aí com vocês. Ai, pois é. Eu tô muito feliz, principalmente contigo, Manuel, por ter aceitado esse nosso convite tão rápido, tá? Ah, então Valeu. Obrigado. deixa eu já passar o telefone pra ele aqui pra vocês conversarem. Não, Pô- tô me sentindo na sala de casa com você. Pois é, foi incrível, viu? Olha, quem não tava aqui perdeu. Vai ter que assistir depois o episódio pra poder Aham. entender. Cara, que ele falou. eu tô realmente ansioso, assim. Sabe uma coisa? Eu tô, assim, feliz de poder ter essa expectativa, sabe? De criar essa expectativa junto com o povo de casa, de verdade. Verdade, né? Você vai assistir como um espectador, né? Você vai assistir, vai descobrir junto com todo mundo. Posso me aproveitar de vocês e fazer uma pergunta? Manda. Pode, manda. Tamo aqui ainda, vamos lá. Juro. Não, é que um negócio que tá me incomodando, porque a gente, enfim, tá estudando para desenhar o podcast, a estratégia do podcast e tudo mais, e eu me deparei com um dado que me chamou muito a atenção, de que 94% das pessoas que escutam podcast de saúde mental falaram que o podcast ajudou no bem-estar delas. Esse dado me chamou um pouco de atenção, porque ele mostra o impacto que esse tipo de ambiente, sabe, de podcast, de mídia digital, o impacto que esse espaço está provocando na construção do bem-estar das pessoas, sabe? Eu estou muito curioso para ver sua opinião sobre isso. Nossa, que fenômeno. Eu não conhecia esse dado, mas eu acho que faz muito sentido. E parece que é uma nova onda, né? Das pessoas buscadoras de saúde. Isso que é legal. As pessoas buscadoras de saúde, elas estão encontrando locais, tipo esse podcast aqui, tipo vários locais incríveis, para se desenvolverem. Então, as pessoas estão. Parece que elas estão tornando autodesenvolvimento um estilo de vida. E perceber, né, autodesenvolvimento como estilo de vida e o que a gente acredita que é, né? Porque autodesenvolvimento é diferente de performance. Performance como estilo de vida já é antigo. Autodesenvolvimento como estilo de vida é algo relativamente novo. Eu sinto que o tipo de conversa que a gente teve aqui hoje, com certeza é isso, é autodesenvolvimento entrando na academia, no carro, aonde elas estão ouvindo, né? Então elas estão vivendo isso. E me traz uma coisa muito legal, que é um otimismo, já que a ideia é ser um podcast para o mundo novo, né? Sim. No fim do mundo, de como que mídia digital e conteúdo digital pode trazer profundidade. Nós ficamos naquela noção, né, de que, nossa, tá muito. Poxa vida, não tá tudo superficial, as pessoas não estão lendo, as pessoas não estão mais se aprofundando, mas, poxa, se isso aqui hoje não foi aprofundamento, cara, dá, né? Dá pra fazer. Tem várias mídias, é fenomenal. Você quer ver um outro dado que também a gente encontrou na pesquisa? De 2022 para 2023, aumentaram 50% no Google busca pela palavra saúde mental, pelo conjunto de palavras saúde mental. Então, realmente, talvez não seja que as pessoas não estão procurando esse conhecimento, na verdade, migrou o local onde esse conhecimento está sendo procurado, né? E aí, será que elas estão encontrando esse conteúdo em qualidade? Olha, eu sinto que nós estamos numa mudança. Então, eu sinto que nós estamos passando uma fase em que o conteúdo era isca, o conteúdo era basicamente um bait para chamar, para colocar ela, para apertar uns gatilhos de medo, para despertar uma insegurança, ela querer consumir, né? Então, eu vou segurar ela aqui. Então, parece que passou isso, só que essas pessoas já saturaram. E aí é curioso, quando a pessoa satura de um tipo de acesso ali, ela vai buscar mais. Então, o que eu conheço, né, Clara, dos nossos seguidores, que tem o feed deles,
é saúde mental. O feed deles é hashtag todo diagnóstico possível. Uhum. Eles já estão cansados de um conteúdo que é muito superficial, que é muito sensacionalista. Eles querem ter uma reflexão, querem aprofundar, porque é aí que eles vão sentir a mudança, né? Isso é muito legal. É muito legal a gente fazer parte desse cenário, né? Pois é um movimento, né? Uhum. Agora eu quero fazer um monte de perguntas pra vocês. Tem como começar o podcast do começo? Eu quero participar. Da próxima vez a gente faz você como um correspondente à distância, direto de Nova York. Cara, não fez isso, né? Já fica um aprendizado, é assim. Aí você me chamava e ficava assim, oi? Sim. A gente manda foto do happy hour, tá? Pra não ficar incomodado, pra não sentir que tá perdendo. Não, sacanagem. Sacanagem. Malicioso você. Eu vou te passar pra Clara. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrar o podcast agora. Podemos nos despedir. Pode falar o seu tchauzinho aí, eu vou falar o meu também. Tchau, pessoal. Tchau! Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Esse podcast foi incrível. Não se esquece de seguir o Delírio de Influência no Instagram. Não se esquece de seguir também o Manuel Vicente. Não se esquece de me seguir, @psiqueclara. E também de conferir o podcast quando ele sair no Spotify e no YouTube. Muito obrigada e até mais.